partir de agora, Conversa de Vida, direto de Portugal. Entrevistas, a palavra de Deus, músicas. Fique por dentro dos acontecimentos da Europa. Apresentação, Pastor Henrique Pereira. Deus seja louvado, igreja. 2021. Quem não se envolve, diga para ele, a obra de Deus é, se envolva. Venceremos juntos. Venceremos juntos. Somente para os campeões de Deus, os lavados, remidos no sangue de Jesus. Venceremos juntos. Então você pode dizer, Deus faz acontecer. Deus. Sente, por favor, glorificando o nome de Jesus. Muito bem, então vamos ler a palavra de Deus que está lá em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Então nós vamos fazer a leitura. E aí vocês leiam os versos pares, por favor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vamos todos? Então, não, versículo 11, por favor. Não tem, só um instantinho, eu entendo vocês, não é? Mas ninguém vai ficar, está todo mundo querendo jejuar, não vamos brigar com vocês, fica tranquilo. Mas, terça-feira que vem, vocês podem ter um resultado, claro. Vamos lá, 1, 2, 3. Então, e esses... Mais uma vez. Então. E o ser. Muito bem. Podeis assentar. Nós temos aqui 25 versos que nós não vamos ler. Normalmente nós lemos pelo menos um capítulo. Mas desta feita não o faremos. Para nós ganharmos tempo durante a pregação. Nós vamos descortinando os versículos. Dos 25 versos, nós vamos perceber que tudo acontece antes de Jesus dar início ao seu ministério, que fora rejeitado em Nazaré. Jesus, ele muda para Cafarnaum, mas ele não teve esse reconhecimento em Nazaré. Embora nós vamos ver lá no trecho que fala, esses aí são os nazarenos, em algum momento, eles são chamados de nazarenos. E o que chama atenção nisso aqui é que quando a gente para perceber estes versículos, diz que, e tendo, versículo 2, jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Olha, Jesus teve fome. Aqui mostra a humanidade de Jesus. Temos um defeito muito grande na igreja,
E aí eu vou falar de mim, não vou falar de você, que isso não acontece com você. É nós acharmos que na igreja, quem está na igreja não fica doente, não passa por problema e deixa de mostrar a sua humanidade. Você não vai se vitimizar, ser um coitadinho. Mas eu fui fazer uma cerimônia no sábado e não me senti bem pela manhã. E aí, o pastor falou isso, eu não me senti bem, não sei porquê. E falei, acho que eu não vou fazer essa cerimônia não. Cheguei à noite, fiz a cerimônia. Quando a irmã Mônica falou, não, eu vou com você. Ela não podia ir, mas foi comigo. E aí eu me senti vitaminado e tal. Passou aquela sensação. Exatamente. O que eu quero falar para vocês? Nós somos pessoas limitadas. Somos um produto de data de validade. Temos uma data. Então, mas pastor, o que o senhor quer falar sobre o jejum nisso? É porque Jesus mostrou a sua humanidade. Jesus mostrou que nós teríamos problema, teríamos dificuldade, e ele falou que nós deveríamos imitá-lo. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós vamos ver agora que depois dele passar esta batalha de jejum, se você olhar em Mateus 4:2, vai estar também em Lucas, capítulo 4, verso 2, põe aí para mim, por favor. Nós vamos perceber algo muito interessante. Já colocou? O capítulo, tanto Mateus 4:2, quanto Lucas, 40 dias foi tentado e naqueles dias não comeu coisa, e terminados eles teve fome. Então ele teve fome. A natureza humana de Deus, a natureza humana de Cristo. Então, 100% Deus, 100% homem. Ele passou por todas as necessidades que nós passamos, mas ele não pecou. Aí a importância dessa dose medicamentosa chamada jejum, para matar e mortificar a sua carne. Então Jesus, ele deixa um exemplo. Mas esse tipo de jejum é um jejum conhecido como jejum de profeta. Por que é conhecido como jejum de profeta? Porque você vai ver que os homens que jejuaram 40 dias foram Moisés, repita, Moisés, Elias, Jesus, e depois lá na frente nós vamos ver que outros homens jejuaram, como Daniel, como Davi, mas não foi o jejum de 40 dias. Esse jejum de 40 dias foi um jejum específico. E este jejum é chamado jejum de profeta. Jejum de profeta. A pessoa se isolou, não comeu nada, não fez nada. Mas como é que Moisés e Elias sobreviveu a um jejum desse? Sabe por quê? Porque o sustentáculo dele, a substância que estava os guardando, era a própria glória de Deus. Irmãos, quando você não estiver suportando mais nada, quem vai guardar você é a glória de Deus. Quando as coisas estiverem dando tudo errado, a glória de Deus estará com você. Quando você pensar que a Adoniran Judson não há mais nada a fazer, confie apenas na glória de Deus. Mas esse é um tipo de jejum, irmãos. Quando a gente olha Moisés e Elias, eles jejuaram 40 dias, sem comer nem beber. Olha, hipoteticamente o homem consegue ficar sem comer vários dias, mas sem beber água até 5 dias, pode ter até um problema grave, um problema renal. Não é aconselhável que se faça isso. Então, a gente vê que estes homens, eles tomam uma posição. Agora, esse jejum, por que eles fizeram esse jejum? Esse jejum era um jejum ordenado por Deus. Ninguém vai fazer uma coisa dessa. Jejum de maluco. O Guilherme chega para mim, pastor, eu vou entrar agora e vou fazer 40 dias de jejum. Não vai! Não vai. O Elcio agora eu vou orar 40 dias e 40 noites sem comer nada. Né? Vai acontecer duas coisas. Ou a Eliane vai te ver morto, ou você vai ver ela morta. Porque ela vai achar que você perdeu a cabeça, ficou louco. Não é? Então, Fábio, a gente precisa pensar que o jejum é algo para edificar. Este jejum, eles foram sustentados como? Como é que eles foram sustentados, pastor Levi? Pastor Elmar Júnior. Me explica, pastor Marcos Vinícius, como é que aconteceu isso? Eles foram sustentados de uma maneira soberana com a glória de Deus.
Eles foram sustentados de uma maneira muito especial. Era a glória de Deus que estava guiando eles. Então, quando eles estão de uma maneira sobrenatural fazendo este propósito, Deus também vai se revelar de uma forma sobrenatural. Existem coisas que você faz e que você vai ver que Deus abençoa. Por exemplo, eu vou jejuar 3 dias porque eu quero ganhar um carro. Às vezes até ganha, às vezes não vai ganhar um carro nunca. Mas eu vou jejuar porque eu pretendo comprar um carro. Eu quero que o Senhor me direcione, me dê um direcionamento. Eu quero fazer isso. Então, quando você faz esse direcionamento, Deus vai abençoar porque você fez um propósito. Mas nunca um propósito como esse de 40 dias. De 40 dias. Você não tem condição física, psicológica para fazer uma coisa dessa. Há muitos fanáticos por aí fazendo um monte de loucura, dizendo que Deus mandou quando Deus nunca esteve neste negócio. Então eu preciso primeiro da presença de Deus. Eu não preciso jejuar para ter Cristo. Eu primeiro preciso aceitá-lo para que Ele esteja na minha vida. E é uma coisa muito interessante porque nós estávamos falando, Marcos, irmã Cássia, de algo interessante. Hoje as pessoas chegam na igreja e elas querem ser, Marise, querem, Marcos, ser agradada. Viu, Denise? Aqui ninguém me agrada. Toma vergonha. Você não vem para a igreja para ser agradado por ninguém. Se converta. Você vem para a igreja para agradar os outros. Eu queria santo ter feliz, não sei o que, aqui eu não sou feliz. Você não está aqui para viver feliz. Você está aqui para produzir felicidade para os outros. Porque quando você produz felicidade para os outros, você vai ficar feliz. Porque quem é que gosta de ver outro triste? Não é? Então, quando você jejua, você está produzindo algo para você, mas no mundo espiritual você está chegando a Deus. Pela intimidade que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para ser íntimo com Ele. Você consegue viver uma intimidade assistindo televisão desde 6 horas da manhã até 8 horas da noite, vendo todas as novelas possíveis, vendo os crimes bárbaros. Tem gente que acorda já com a televisão e morreu tanto, e a polícia bateu lá, e não sei o quê, e foi fogo, e a mulher arrancou a cabeça do outro, e ele foi feminicídio. Passa o dia todo turbado, porque em vez de orar e jejuar, vai para a televisão. Para ou continua? Para ou continua? Aí os crentes, entendeu? E tem aquele que, lamentavelmente, vai dormir 3 horas da manhã, fica na tal da internet, ou fica vendo Netflix, e aí acorda 11 horas da manhã e diz que já jejuou. Acorda, toma um café, um pedação de pão e daqui a pouco, meia hora, come tudo de novo. Que tipo de jejum é esse? Então é o crente que a gente está fazendo hoje, é o crente Nutella, não é? Esse crente que está trabalhando de qualquer maneira, esquecendo de colocar Deus em primeiro lugar. Colocar o Senhor em primeiro lugar, como diz lá em Mateus 6,33, mas buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão. Então o jejum é uma ferramenta para nós nos aproximarmos de Deus, termos mais intimidade e tratarmos com muito carinho a vida do próximo, sem desdenhar. Tem crente que está na igreja, mas ele, quando entra na igreja, ele entra num campo de batalha. Ele quer ferir o irmão, ele quer achar que é melhor, ele prega melhor, ele canta melhor, ele faz tudo melhor. Este pode jejuar, porque Deus não recebe esse tipo de jejum. Isso é uma greve de fome. Então, quando a gente olha Jesus, ele nos dá esse exemplo. E existe uma coisa muito interessante aqui. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Nós não devemos imitar nenhum profeta, imitar Jesus nesse tipo de jejum. Mas não é para imitar Jesus, mas foi para aquele propósito. Foi para aquele propósito. Você pode, em 8 dias, sem comer, sem beber água, capotar. Perdeu todos os nutrientes, todas as vitaminas, e você não conseguir mais nada. Talvez seja bom para o Marcelo, se ele fizer um jejum de 8 dias, não é? Vai ficar fininho, né? Fininho, fininho.
Então, irmãos, a gente não pode. Por exemplo, uma massa corpórea precisa daqueles nutrientes. Existem aqueles que fazem a dieta daquele animal, o elefante, não é? Ele nunca engorda porque ele come só vegetal, mas ele come uma árvore inteira, não é? E às vezes a gente quer fazer isso, não é? A gente quer comer muito. É só isso aqui pode. O problema não é o que você pode, é a quantidade que você come. E quando você vai se abster do alimento, ou vai comer menos. Existe, eu vou falar mais aqui à frente, vários tipos de jejum. Esse jejum que foi apresentado aqui, de 40 dias e 40 noites, foi um jejum integral, sem comer exatamente nada. Então, Jesus, ele quando está passando isso, nada mais ou nada menos, ele vai cumprir uma missão. Todo jejum, quando acontece, é uma prévia de alguma coisa que está para acontecer. E jejum, o Jesus ia apresentar agora, ele ia iniciar o seu ministério. Os próprios irmãos não reconheceram Jesus. Os próprios da sua casa não o reconheceram. Mas agora nós vamos ver que aqui vai se dar início ao ministério de Jesus, que foi rejeitado lá em Nazaré. Tem pessoas na igreja que elas acham que tem que ter aprovação de todo mundo. Você não vai ter aprovação de todo mundo. Eu não tenho aprovação de todo mundo. Eu posso estar pregando aqui e o Willis não concordar com nada do que eu estou falando, o Osés não concordar. Eu posso estar pregando aqui e o Samuel falar assim, eu vou tirar um atestado para o pastor, ele deve estar louco. Eu não vou ter a aprovação de todo mundo, mas você precisa ter a aprovação de Deus. O seu certificado de autenticidade, de aprovação, tem que ser como cidadão dos céus. E não esqueçam, quando você está jejuando e orando, Luiz Carlos Dutra, irmã Sarlete, você está recebendo uma identificação de Deus. Uma identificação de Deus, porque você está querendo ser mais íntimo de Deus. Pode, por exemplo, o irmão Elmo chegar e falar, eu vou fazer um jejum pelas crianças, pela família das crianças. Mas por que ele tem que jejuar pela família das crianças? Porque os pais não jejuam. Porque os pais não põem a cobertura sobre seus filhos. Com toda a minha limitação e dificuldade, toda vez que eu saía do trabalho, eu ia lá e orava na cabeça de cada um. Orava e abençoava. Pensava que ficava melhor a coisa, às vezes piorava. Eu tinha um artista lá em casa chamado Ariel Henrique, que um dia ele subiu lá em cima, deve estar ouvindo, né, Ariel? Presta atenção. Subiu lá no parapeito do condomínio lá de Joaquim de Oliveira, assim. Tem que orar ou não tem que jejuar para um garoto desse? Aí, ninguém viu. Só quem viu? Adilson Henrique. Ariel! Ia cair, ia morrer, ainda que eu gritei. Desce a escada correndo, quando ele desce lá para a escada, depara comigo, Jéssica. Eu não estava lá, não. Aí eu falei, e quem é que perguntou para você que você estava lá? Se só tem esse caminho para chegar na escada e você não estava lá, você veio de baixo e eu estou aqui? Vem cá que eu vou conversar com você em particular. Um menino desse precisava de jejum e oração. Não é assim, ó? Tem criança que está lá que você não consegue entender porque ela é tão agitada. Sabe por quê? Às vezes a criança é reflexo do que ela vive em casa. É reflexo. Se essa criança fala, o pai fala o tempo todo mal do pastor, da liderança, quando ele vê e o pastor. Eu já contei isso aqui, tinha um irmão que não devia jejuar nunca. E aí, toda vez que a criança via, por que você está com medo? Eu já falei para ele, pastor, porque se não resolver, o senhor vai dar uma marretada. Ele fica direitinho em casa. Eu falei, você está errado. Você está usando meu nome para dizer que vai dar uma marretada no garoto. Vai dar uma marretada no garoto? É o único jeito, pastor. Pois a partir de hoje, você vai dar o teu jeito. Quer dizer, a ferramenta que ele usou foi, o pastor vai lhe dar uma marretada. Não, ele deveria jejuar, orar pela criança, abraçar a criança,
fazer com que a criança entendesse. Se, por exemplo, eu estou ali hoje no pátio, aí vem criança, teve outro dia, eu contei isso aqui, quase me derrubou, saiu correndo, baf, oh meu Deus do céu. Por quê? Naturalmente esse pai, essa mãe está falando, olha, não, pastor, você tem que e tal, o carinho que se tem, por quê? Está sendo bem orientado. Quando você não consegue passar isto para a criança, você tem que orar por ela e jejuar. Os pais perderam o sentimento de jejum e oração pela família. Hoje não tem mais os cultos domésticos. Não se ora nem para comer junto. O pai senta no quarto escondido para o filho não ver o prato do tamanho dele, do prato. O outro senta no sofá e fica lá comendo, não sabe nem o que comeu. Vai repetir de novo. Não é nem pela quantidade, não. É porque ele não sabe nem o que comeu. Não sentiu nenhum apetite. Então volta lá e raspa a panela e come mais um montão. É um apetite desordenado, porque não aprendeu a orar e jejuar. Sofá não é lugar para comer. O lugar para comer é a mesa. A mesa é o lugar de comunhão. Você tem que sentar com a família. E não tem que sentar lá. O pai chega lá, senta com os filhos, ele senta de cueca, a mesa e os filhos estão lá. Quando ele crescer, ele vai ficar de cueca também, pai. Então quem está precisando orar e jejuar é você. Porque os filhos vão olhar para o exemplo do pai. E hoje é muito difícil. A pessoa está na internet assistindo e talvez não tenha noção de quanto vocês são observados pelos pais. Pelos filhos. Os pais são observados pelos seus filhos. Então, quando a gente vê isto, é porque está faltando oração e jejum geral. Vai sair de casa, sai como se fosse fazer qualquer coisa. Volta também, não agradece a Deus. Então perdemos a sensibilidade com o Espírito Santo. Você quer sentir movimento? Basta você. Tem muita igreja hoje aí preparada só para movimento. Tem igreja só para discoteca hoje. Acabou o movimento e a palavra. Sabe o que está faltando para os líderes? Jejum e oração. Porque hoje se quer agradar um público. Qual é o público que eu vou agradar? É a Patrícia? É a Cristina? Que eu vou agradar? Eu vou agradar o Sérgio? Eu vou agradar o José Cândido, a Miriam? Vou agradar o Moraes? Quem é que eu dou um jeitinho aqui, a Luísio, para agradar? Você não precisa disso. Eu não preciso agradar a família Direito, não preciso agradar a Janaíne. Eu preciso agradar a Deus. E isto, quando eu entendo, Deise, as coisas ficam mais fáceis. Ficam mais fáceis. Então, jejum precisa ser um jejum bíblico. E Jesus deu esse exemplo. Ele teve fome, irmãos. Ele teve fome. Às vezes até me acha um pouco estranho, porque eu fico muito tempo sem comer. E aí a irmã Mônica, não, tem que comer. Às vezes vou comer meio que forçado. Não é? Mas isso é bom? Não é. Você tem que ter horário para comer, tem horário para jejuar, você vai jejuar, mas tem que ter horário para tomar café, horário para almoçar, horário. Esses dias aconteceu um negócio aqui muito interessante, nós estávamos conversando, e aí eu querendo agradar os pais da criança, agradar na realidade os pais não, a criança, mas tem aquele adágio popular que quem adoça a boca do filho, beija, não sei o que, essa coisa aí. Ainda bem que a irmã Mônica não está aqui para ficar rindo, né? Muito bem. Então, eu falei assim, e a moça, vem cá, quer alguma coisa da cantina? Eu vou dar um negócio da cantina para a menina. Aí o pai disse assim para mim, pastor, muito obrigado, não precisa não. Eu falei, mas por quê? Eu vou dar aqui para... Não, pastor, não é isso. A minha filha, ela não come esse salgadinho, não come isso, não come aquilo, ela não come, é dela. A minha filha valoriza um prato de comida. E a comida preferida dela, pastor, é arroz e frango. Colocou isso, ela está satisfeita. E a menina estava já meio chateada. O que é? Estava com fome. Estava com fome. Aí eu entendi o pai e falei, então vai embora, porque senão ela vai ficar com raiva de mim. Não é? Então a gente precisa entender a nossa limitação. O jejum nos faz enxergar isso. Até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar.
O jejum não é uma ferramenta para a gente se envaidecer. Jesus, ele combateu o diabo através da própria palavra, mas ele estava jejuando. E diz a palavra de Deus, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O perigo do jejum, irmãos, é quando você está no auge do jejum, pastor Osés, Samuel, quando você está no auge do jejum, você ser tentado por Satanás para sair da presença de Deus. Porque tem muita gente que está pensando que está jejuando para agradar a Deus, está agradando o diabo. Porque no meio do jejum ele peca, ele erra. Então que valor tem esse jejum? Então Jesus nos dá exemplo que quem estiver jejuando vai ser atacado. Vai passar por dificuldade. Mas é nessa hora que a gente manda Satanás embora, como Jesus fez. Você não tem poder de lutar com ele. Ele não tem o poder de entrar dentro de você, a não ser que você permita. Você está pensando, ele não vai entrar na tua cabeça. Você tem um livre-arbítrio, você é guardado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, você precisa entender isso. E aí ele fala, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Irmãos, olha o perigo de você começar a servir quem não é Deus. Bom, eu estou na igreja, agora eu só vou servir o pastor. Está errado. Você colocou a sua prioridade no pastor e deixou de colocar a prioridade em Deus. O Senhor em primeiro lugar. O pastor tem que ter o seu mérito, o pastor tem que ter a situação. Mas se o pastor é aquele pastor que está só trabalhando a sua imagem, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E outra coisa, se você perceber que o teu corpo, a tua carne está pedindo para ser idolatrado, rapaz, cuidado, cuidado. Você precisa começar a jejuar para Deus mortificar as suas vaidades, a sua carne. O jejum é para isso. E aí ele diz assim, então o diabo, versículo 11, põe aí por favor. Então o diabo, irmãos, quando a Bíblia diz resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quando você resiste o diabo te deixa, ele não fica perto de você. O diabo só quer brincadeira com quem é parceiro dele, é amiguinho dele. Você não é amiguinho do diabo, não. Você é comprado, lavado pelo sangue de Jesus. Esse negócio de ficar brincando, eu peco, eu não peco, eu peco, eu não peco. Um dia, quando você tirar a perna, ele te dá uma banda, você cai e acabou. Não tem isso. O crente hoje precisa assumir uma postura de crente fiel, de crente verdadeiro, se colocar diante de Deus e assumir uma postura de crente comprado com o sangue de Jesus. Crente comprado com o sangue de Jesus faz fofoca do seu irmão? Boa, não ouvi. Eu acho que tem um monte de fofoqueiro aqui, né? Faz fofoca do seu irmão? Ou diminuiu as fofocas, né? Faz fofoca do seu irmão? Então já vi que não tem mais fofoqueiro. Porque, irmãos, é exatamente isso. A gente precisa olhar e se enquadrar. Porque tem gente, às vezes, dentro da igreja que quer, às vezes, o mal do outro. As pessoas que não conhece Cristo, vem para a igreja, aceita Jesus e acha que vai ser tudo uma boa. Não vai ser, Patrick. Você aceitou Jesus, mas tem problema. E se um irmão pisar no teu pé aí, é um problema. Aí você chama o pastor para entrar na briga. Viu, Daniel? Agora não pode chegar aqui o Patrick e o Daniel achar que agora vai ser tudo bom. Não vai ser, não. Vai ter que mudar a vida de vocês. Eu perguntei para ele, você vai deixar o mundo, rapaz, cheio de coisa boa lá para você, discoteca, funk, pancadão? Não quero não, quero Jesus. Será que nós não estamos na hora de aceitar Jesus de novo e recusar o que a gente tem feito por debaixo do pano? Porque ser crente não é tempo de igreja, não. Ser crente é a cada dia se converter de novo. Então você precisa acreditar nisso. Não é?
Então a gente vê que para ele fazer a vontade de Deus, pastor Hélio, ele jejuou, ele orou. Então, pastor Hélio, o senhor tem que jejuar, o senhor tem que orar, viu? Não é só comer o feijão da tia Léa, não. Tem que jejuar. Mas se o pastor Hélio toma um medicamento, ele precisa respeitar o medicamento, porque não tomou medicamento, eu estava jejuando, Deus fez um milagre. Que milagre é esse? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Muito bem. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Por favor, nós vamos ler alguns versos. Glória a Deus. Até o 3, tá? Vamos lá. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltsazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Irmãos, o próprio Daniel está falando que ele apregoou para si, ele não comeu carne, não botou irmão, ele não se perfumou. Ele entrou no estado, porque aquilo que estava passando, o que Deus estava falando, era muito sério. E aqui é um jejum, que muita gente conhece como jejum de Daniel, de 21 dias, diga 21 dias. Por que Daniel fez isso? Porque havia um propósito. Havia um propósito. Então, é um tipo de jejum também, mas que não devemos fazer. Eu vou agora pela fé, vou fazer. Se Deus não mandou, não faça. Se nós olharmos lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, nós vamos ver algumas pepitas aqui que nós podemos aprender. Tá? Então aqui nós vamos ver algo muito maravilhoso que vai falar a respeito de alguém chamado Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade de 2 homens, um rico e outro pobre. Vai, 2. Preste atenção nisso. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma. Ele estava fazendo uma parábola. Senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Vai. E, vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Olha Davi falando, senso de justiça dele. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu sonho, de teu senhor, e as suas mulheres de teu senhor. Em teu seio também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos,
e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança, e temia os servos de Davi, e disse-lhe que a criança era morta, porque dizia: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, então entendeu Davi que a criança era, pelo que disse Davi ao seu servo: é criança. E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de veste, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Olha o cenário. Este é um tipo de jejum que foi feito depois de uma coisa cometida errada. Existem muitas pessoas que estão jejuando porque pecaram. O jejum não vai purificar o teu pecado nesse sentido. O que purifica o teu pecado é o sangue de Jesus. Você é salvo pelo sangue de Cristo. Agora, aqui nós vamos ver o exemplo de Davi, que jejuou por 7 dias. Colocou lá o homem diante da guerra. Para resumir a história, quando Urias se apresenta, ele falou: rapaz, deu uma olhada lá na sacada da casa dele, viu a menina lá, bonitona, opa. Foi lá, teve o caso com a mulher, e aí a mulher uma hora chegou: ops, estou grávida, vai vir neném. Como é que nós vamos fazer isso? Já sei, uma estratégia. Urias, vai para a tua casa, dorme com a tua mulher lá. Você vai para a guerra? Ele disse: não, meus companheiros estão aqui, não vou não. E ficou lá na calçada. Ele não vai embora não. Não, ele vai. De novo: não vou não. Vai ter a guerra, eu vou lutar pelo rei. Eu vou lutar pelo Senhor. Irmãos, uma pessoa combatente, ela até sofre, mas ela respeita o seu líder. Se o líder estiver errado, é ele que vai dar conta com Deus. E aí ele, por fidelidade, ele vai. E aí, não satisfeito Davi, a Bíblia não esconde nada, irmão. Ela fala de erro e de acerto dos homens. E agora ele pega Olha lá, Job. Capitão, coloca ele na frente da batalha, coloca no pior lugar. Só o comandante sabe, os guerreiros que pode mandar e onde ele pode ficar. Como ele queria a vida de Urias, vai lá. E Urias foi, morreu. Está resolvido o problema. Mas Deus não deixa nada escondido. Levanta Natã. Irmãos, tudo que a gente faz um dia aparece. Tudo que a gente faz. Existem coisas que você nunca mais vai cometer na tua vida, e você cometeu um erro grave. Você não quer, volta e meia, o diabo te acusou. Está vendo? Teu erro está aí. E aí então, o que a gente percebe aqui? Que Davi, quando é confrontado pelo profeta, o profeta diz que tudo que vai acontecer, irmãos, quando Deus fala, não cai uma palavra por terra. Era Samuel. Vai acontecer isso, esse filho você vai perder. Foi o castigo. Perdeu o filho e ele ficou lá 7 dias esperando. Talvez aconteça um milagre. Não aconteceu. Depois que ele sabe que a criança morreu, ele levanta: não vale mais a pena jejuar, não vou jejuar pelo que já morreu.
e se alimentou. E só experimentou a misericórdia de Deus porque ele se arrependeu imediatamente. Esse tipo de jejum, irmãos, meu Deus, que ninguém aqui precisa fazer. Um jejum para querer a morte de alguém. Será que nós estamos hoje passando por um tempo na igreja e que nós não jejuamos por não comer ou não oramos, apenas estamos botando alguém no buraco? Não façamos isso. A nossa vida com Deus deve ser uma vida de santidade. Então este jejum é o jejum de 7 dias. Vimos então Moisés jejuou quantos dias? Moisés jejuou quantos dias? Elias, Jesus, Daniel, Davi. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Precisamos jejuar, mas temos exemplo para isso. Porque esse jejum foi aquele chamado jejum do desespero por causa de um erro. Para ou continua? Para ou continua? Terça-feira que vem. Quem te disse que você não vai conseguir? Quem te disse que você vai parar? Já contaram os dias para ver o seu fracasso, que seus passos seriam sempre assim, de vergonha e dor. Será que se esqueceu de Daniel na cova dos leões, que do pó da cinza levantou Jó, fez dele campeão? Ele está contigo, meu filho, então por que temer, se preocupar? No escolhido de Deus ninguém pode tocar. Ele te levanta, nada pode te deter. Ele te levanta, pode então glorificar. Ele te levanta, faz seu sonho reviver. Ele te surpreende e faz você vencer. Quem te disse que você não vai conseguir? Quem te disse que você vai parar? Já contaram os dias para ver o seu fracasso, que seus passos seriam sempre assim, de vergonha e dor. Será que se esqueceu de Daniel na cova dos leões, que do pó da cinza levantou Jó, fez dele campeão? Ele está contigo, meu filho, então por que temer, se preocupar? No escolhido de Deus ninguém pode tocar. Ele te levanta, nada pode te deter. Ele te levanta, pode então glorificar. Ele te levanta, faz seu sonho reviver. Ele te surpreende e faz você vencer. Ele te levanta,